René Magritte foi um pintor belga ligado ao movimento surrealista e que nasceu em 1898 e essa tela é de 1928, Os Amantes. E vou fazer uma leitura contemporânea. Eu acho que os grandes trabalhos sempre levam esse tipo de releitura, né? Nesse momento onde as nossas relações precisam ficar com certas limitações. Acho que esse trabalho é bem icônico para agora 2000. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021, né? Uma nova variação do coronavírus tem espantado muita gente. E esse trabalho, ele tem a ver com não só com esse vírus, né? Mas com as nossas relações, como é que elas têm sido mantidas ou não mantidas, que pano é esse que a gente está vestindo agora, né? Esse, essa máscara que a gente veste e a máscara que a gente vestia antes, né? A máscara enigmática, a máscara do nosso próprio rosto. E então vou falar um pouquinho desse quadro. Primeiro para contextualizar, né? Então o Magritte ele teve algumas fases. Ele trabalhou primeiro como desenhista publicitário, trabalhou numa fábrica que fazia papéis de parede e teve até uma fase que ele era mais impressionista, mas uma fase também cubista. Mas ele se solidificou como um grande nome do surrealismo. E os trabalhos dele têm várias tem várias tem variações. Então, até um quadro chamado mais icônico, né, da série Traição das Imagens, isso não é um cachimbo, tem uma variação em desenhos que inclusive o Foucault fez uma análise e eu também falei sobre essa análise e vou colocar o link para quem quiser saber da visão do Foucault a respeito desse trabalho. Isso não é um cachimbo, mas não o quadro a óleo, mas o desenho do René Magritte, que é um pouquinho diferente. Esse trabalho, Os Amantes, ele também fez experimentações em fotografia e em vídeo. A questão do Magritte era suscitar um enigma visual. Então, apesar dele pintar realisticamente, ele queria suscitar esse mistério, o que está enigmático nas suas telas. E aqui, nesse caso, tem uma questão também de libertar-se da lógica, né? Mas das relações entre as pessoas, das relações sociais, as relações suscitadas através do beijo. E o que é o beijo, né? O beijo é esse ato que dá uma satisfação própria, mas quando a gente beija o outro ou a gente beija a si mesmo, né? Conforme a gente está com um pano no quadro do Magritte, né? Se uma pessoa tivesse com um pano, ela beijaria realmente o outro, essa camada espessa do pano dela própria e o pano da pessoa, conformaria isso um beijo quando os dois lábios não se encontram? Então, a tela não se chama o beijo, né? Chama Os Amantes. Mas ela também dá esse tipo de mensagem truncada, né? Isso é um beijo mesmo? E quando a gente beija alguém, a gente está buscando a satisfação do outro ou a satisfação de si mesmo? Lembrando que também o beijo, esse beijo na boca, nem sempre ele não é universal, né? Os primeiros relatos foram de hindus se beijando. Mas, por exemplo, os egípcios não têm nada disso, a gente não sabe se na pré-história isso acontecia, mas sabe que isso não é universal, né? Não, nem todas as civilizações humanas gostam ou aprovam o beijo. Inclusive, numa época, no século XII, o Papa da época
colocou um, como é que se chama? Édito da sua santidade. Ele dizia o seguinte, Papa Inocêncio III, ele diz, o beijo como objetivo de fornicação é pecado mortal, mesmo que a fornicação não se consuma. Então existia uma cruzada contra o beijo. E também, antes da questão da higiene bucal, quando a sociedade começou a se acostumar com a higiene bucal, o beijo também era visto como algo que poderia passar doenças, né? Então, a questão do beijo já é uma questão interessante, né? E também o beijo é uma forma de expressão, né? Você expressa o seu desejo, e há várias formas de beijar, né? E nesse quadro existe também uma questão social, né? Os amantes, eles estão vestidos alinhados, né? O amante masculino está com um terno, gravata, e a feminina também parece que, apesar de deixar as mangas de fora, uma roupa um pouco mais elegante. Existe também um fundo azul, acinzentado, você não sabe se ele provoca profundidade ou se ele chama para frente. E um pequeno detalhe do friso do teto, quando encontra com a parede vermelha, também é algo que dá uma certa direção a respeito da condição social dessas pessoas, né? E algumas pessoas acham que esse quadro tem a ver com a situação que o Reina Magritte presenciou, que foi o suicídio da sua mãe por afogamento no rio, e depois que ela foi tirada de lá, ela estava com o pano da sua roupa no seu rosto. E o que será que significa esse pano também, né? Acho que tudo tem a ver com esses paradoxos visuais que ele queria criar, suscitar, embora as coisas pareçam normais, elas têm anomalias. Todos os quadros dele, anomalias nesse sentido, surrealista, né? Ela não está no cotidiano exatamente dessa forma. São coisas insólitas, né? E então o Magritte, com esses objetos comuns colocados em contextos incomuns, suscitam o nosso pensamento, apesar de que ele queria deixar as imagens não com uma interpretação psicológica, não com uma interpretação racional, né? Ele queria deixar aflorar esse inconsciente, criando sua própria expressão artística, sua poética. E acredito então que a colocação dessas roupas burguesas, desse estilo de roupas elegantes, e aumentam a sensação de alienação, né, dessa separação que a gente vive hoje, por exemplo, através das redes sociais. As redes sociais também têm um segmento, né? Existem valores econômicos que estão por trás das redes sociais, valores não só de valorização de si, né, do ego, mas também toda uma rede econômica que se cria a partir dessas redes, não só as grandes empresas, né, como o Facebook, Instagram, o YouTube, mas também as pequenas empresas que trabalham através desses veículos, né, os anunciantes e até os próprios empresários de si mesmo, né? Então como é que eu posso dizer, essa quase que obrigação de ser um empresário de si, né, do empresariamento de si. Então, acho que essa coisa está aí um pouco nesse trabalho do Magritte, dos amantes, né? E o amante ama a quem, né? No final das contas. O amor é cego, né?
ele está com uma venda, né? Esses amantes estão com uma venda. Então lembra esse clichê, né? Também o quem ama consegue ver a outra pessoa realmente, claramente, ou não. Então acho que no fundo esses trabalhos têm a ver com essa função de mostrar, mas também esconder, de deixar o enigma florescer, deixar florescer a ambiguidade, e essa é uma grande beleza dos quadros do René Magritte. E então são dilemas que ele coloca para a gente não só compreender racionalmente, como ele rechaçava, né, esse tipo de compreensão racional, mas para a gente pensar e para a gente refletir, imaginar a vida de outras formas e outras possibilidades.